Hero é um mangá que parece possuir um estilo bem simples, sendo voltado ao cartoon, com os personagens tendo formas redondas, olhos grandes e corpos pequenos. Mas mesmo tendo formas simples, ele ainda consegue ser super detalhado em alguns momentos, o que dá um charme a esse estilo. Começando com a proporção. A maior parte dos personagens possuem um corpo pequeno, normalmente medido de 5 a 6 cabeças de altura, e sendo um pouco mais largo. Mas isso depende de cada personagem. O torso possui o tamanho de 2 cabeças, enquanto as pernas são um pouco maiores e possuem até 3 cabeças de altura. Gosto bastante do formato de corpo que o artista desenha. Eu penso que um estilo assim ajuda muito a fazer personagens com poses bem expressivas, com os desenhos demonstrando a personalidade de cada personagem. E mesmo com a simplicidade, ele ainda consegue adicionar uma anatomia realista, com a definição dos músculos, principalmente no torso e nos braços, com a simplificação da anatomia sendo especialmente na cabeça, mãos e pés, que possuem uma proporção maior do que o resto do corpo. Os ombros possuem a largura da metade da cabeça do personagem, sendo menor nas crianças, que costumam possuir um corpo pequeno como na maioria dos mangás. Mesmo que esses personagens sejam voltados ao lado mais cartoon, o estilo também possui muita influência de quadrinhos de super-heróis, principalmente os personagens como All Might e a Star, com eles tendo corpos fortes e bem definidos, e a finalização tendo grandes sombras da cor preta como em HQs. Além disso, algumas das expressões e formato do rosto parecem um pouco mais voltados ao semi-realismo, diferente dos protagonistas do mangá. Os personagens com estilos mais cartoons também possuem marcações de sombra bem forte, especialmente em momentos dramáticos e importantes, tendo muito a influência de valores entre o preto e o cinza, com as sombras mais claras sendo feitas com pequenas rachuras de linha fina que vão em volta do personagem para dar volume, algo que fica bem detalhado em alguns momentos. Outra característica bem marcante são as mãos dos personagens, que às vezes são desenhadas de uma forma mais realista, tendo os detalhes de pele, mas com a proporção maior. O autor desse mangá é alguém que desenha mãos em qualquer oportunidade, pois ele diz que elas, junto com o rosto, são os principais elementos que trazem expressividade e personalidade para o desenho, tendo formas geométricas, com os cantos parecendo ser arredondados, possuindo também o desenho das unhas em cada dedo, que tem formas quadradas e levemente curvadas. E uma coisa que eu percebi, mas não sei se é para todos as personagens, mas são que as meninas parecem possuir menos detalhes nas mãos, na maioria dos painéis, e os dedos são levemente mais finos, o qual faz parecer algo mais delicado, mesmo em momentos sérios. E ao mesmo tempo que o estilo muitas vezes parece algo fofo, o artista também consegue trabalhar muito bem com o terror, muito pelo fato dos detalhes que ele coloca darem uma sensação de algo quase realista, especialmente no rosto e nas mãos, deixando várias rachuras e utilizando muito contraste para dar volume no desenho. Ele também consegue fazer isso em seus desenhos com cores, o qual fica algo realmente incrível, mas vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Mas agora vamos falar sobre o design dos personagens, que é algo que eu não costumo falar muito nesses vídeos, mas está bem presente nesse estilo, estando muito ligado à linguagem das formas, o qual diz que cada forma possui uma personalidade. Por exemplo, círculos são normalmente vistos em personagens mais fofos e amigáveis, com os desenhos tendo curvas arredondadas. Triângulos são para personagens mais agressivos e explosivos, tendo a presença de pontas afiadas, como o triângulo em alguns elementos. Enquanto quadrados são para personagens robustos e sérios. A aparência de cada personagem às vezes também segue o ponto principal de sua personalidade ou poderes que possuem, dando uma ideia de como é cada personagem sem ainda o conhecer. Os elementos do rosto também são levemente diferentes para cada personagem, principalmente os olhos, que é um dos elementos que mais se destaca nesse estilo. Eles são desenhados com formas diferentes dependendo dos personagens e de suas personalidades. Os mais comuns são formas redondas, triangulares e quadradas, da mesma forma que falei antes, com os cílios se fechando no final do canto do olho, seguindo essa forma e normalmente sendo um pouco mais arredondada nesse canto. E as personagens femininas possuem pequenos pontos de cílios abaixo do olho e nessa curva que junta os dois cílios superior e inferior. Eles possuem uma variação bem grande, mas os principais são desenhados dessa forma, com pequenas variações de cada personagem. Boca também é um elemento bem grande do rosto, principalmente quando estão abertas. Elas são desenhadas de uma forma exagerada em determinadas expressões, com a aparição dos dentes e a parte de dentro sendo completamente preta, sem o desenho da língua, que foi algo que
que eu percebi apenas enquanto fazia a análise. Os dentes são desenhados com formas simples, mas ainda com a aparição da gengiva em certos momentos. Alguns dos personagens também possuem formato de dente diferente para combinar com cada um. Todos eles são bem expressivos, tendo a boca e o olho maior, mas o nariz não costuma mudar muito. E agora indo para os cabelos. Eles são desenhados principalmente com grandes formas e com as linhas sendo quase retas, mas ainda sendo algo fluido e movimentado. Algumas das mechas possuem apenas uma ponta ou duas, sendo desenhadas para cima, o que dá uma sensação de um cabelo mais volumoso. Personagens com cabelos claros possuem vários detalhes de mechas dependendo do painel, enquanto os de cabelo escuro possuem o cabelo totalmente preto, com algumas partes pintado de cinza para ser a luz e dar um pouco mais de volume. E a line art é sempre bem limpa e certinha, sendo diferente de outros mangás que já analisei antes, os quais possuíam linhas mais bagunçadas. Penso que desenhar uma line art certinha assim é um pouco mais difícil, pois você precisa ter uma boa coordenação motora para a linha não parecer tremida. A linha também possui diferentes grossuras, sendo fina em detalhes de dentro do personagem e grossas por fora, em volta da silhueta de todo o corpo. Ela também pode ficar bagunçada em certos momentos. Dependendo da importância do painel, ele vai conter mais ou menos rachuras. E além do estilo preto e branco do mangá, outra coisa que eu queria apontar é sobre os desenhos completos e coloridos que o artista faz. Não tenho certeza se ele faz no digital ou no tradicional, mas o estilo de pintura se parece muito com algo feito com marcadores ou até tinta aquarela, fazendo essas texturas de pinceladas no desenho. Na line art dessas ilustrações, a linha parece ser feita com a cor marrom, tendo destaque nas linhas de fora da silhueta e na separação de elementos, com linhas mais finas para os detalhes e às vezes possuindo uma cor levemente escura do que a cor base do desenho. A pintura é sempre algo bem detalhado, principalmente no cabelo. Enquanto o cabelo do mangá possui um estilo mais geométrico em alguns personagens, o cabelo dos desenhos completos parecem possuir bem mais movimento, tendo a presença de luzes bem fortes, o que serve para dar um destaque a mais na ilustração. Ele também parece utilizar uma textura no desenho, o qual é algo que fica bem legal, mas você só consegue perceber melhor ao dar um zoom na imagem, onde você pode ver esses pequenos pontinhos de textura que deixam o desenho bem bonito. Alguns aplicativos de desenho possuem essa textura, onde você pode ver na aba de filtros, como no Clip Studio. Você também pode pegar uma textura da internet, colocar acima do desenho e diminuir a opacidade. Ajuda mais quando você põe a camada de multiply ou adicionar, mas isso talvez acabe escurecendo ou clareando mais o desenho. No final eu tentei fazer um desenho do meu personagem no estilo de Boku no Hero, mas isso é sempre bem mais difícil de fazer do que apenas copiar, e dificilmente vai ficar 100% igual ao estilo original. Fazer esses estudos de estilo te ajudam muito a testar coisas diferentes no desenho e ver como o artista simplifica diferentes elementos, fazendo você ver uma nova forma de como desenhar determinado elemento, o qual sempre ajuda e é algo bem divertido de se fazer. Eu não sei se meu desenho ficou muito parecido com o estilo. Penso que a maior mudança foi no olho e na forma que o cabelo está um pouco mais geométrico, com os cantos tendo uma curva um pouco mais reta. Eu também tive um pouco de dificuldade em fazer o desenho preto e branco, mas acabei gostando do resultado. Penso que ficou bem fofinho. Me diga o que vocês acham. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Obrigada a todos que assistiram e obrigada aos membros por estarem apoiando o canal. E espero ver vocês no próximo vídeo.